bem a todos, espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Informação Católica. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Toda semana traremos novidades, informações e esclarecimentos da nossa fé. Deixe o sininho ativado para receber as notificações e ficar por dentro de toda a informação que traremos especialmente para você. Convido você a se inscrever também nos demais canais católicos. São excelentes canais que eu super recomendo para você. Anteriormente, vimos em 2 vídeos como o reino de Deus foi tirado de Jerusalém e dos judeus. Nesse vídeo, veremos a que povo e a qual cidade é confiado o reino de Deus para a nova e eterna aliança. Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículos do 37 ao 39. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. O primeiro a professar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi São Pedro. Depois dele, não foi nenhum judeu, mas um soldado romano, que provavelmente nunca presenciou nenhum de seus milagres e nem era conhecedor das profecias que falavam sobre a sua vinda. Portanto, os judeus, que eram o seu povo e aguardavam há séculos a sua vinda, negaram a sua filiação divina. Já o soldado romano, que nunca sequer ouviu falar dele, nem esperava por ele, naquele momento de morte na cruz, o reconheceu como o verdadeiro Filho de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: Ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus, então, foi com eles, e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize-me somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Jesus foi durante todo o tempo do seu ministério perseguido e caluniado pelos judeus, que presenciaram seus milagres e seus prodígios. As grandes autoridades dos judeus o rejeitavam, porém, algumas pessoas mais simples creram nele e acabaram sendo curadas por Jesus. Porém, Jesus encontra maior demonstração de fé em um gentil, e não nos judeus. Para ser mais específico, mais uma vez em um romano.
Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Jesus, mesmo estando naquele estado de agonia, intercede em favor dos romanos, pedindo ao Pai que lhes perdoassem, pois eles não sabiam o que faziam. Os romanos, mesmo sem saber quem ele era, queriam inocentá-lo, pois não achavam culpado em nada, de acordo com as suas leis. Porém, os judeus o condenaram segundo suas leis do Sinédrio, mas para isso usando falso testemunho contra Jesus. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos do 32 ao 34. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Assim como Deus retirou do lado do primeiro Adão a sua esposa, também do segundo Adão, que é Jesus, de seu lado, o soldado romano, ao lhe penetrar a ponta da lança, faz com que jorre sangue e água, que são símbolos do batismo e da Eucaristia da nova aliança. Ali surge também a esposa de Cristo, que é a Igreja. Romanos, capítulo 16, versículos 19 e 20. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem, e simples no tocante ao mal. O Deus da paz, em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A Igreja de Roma foi a única comunidade a qual Deus prometeu esmagar Satanás debaixo de seus pés, cumprindo assim uma promessa que Deus mesmo fez ainda no Jardim do Éden. De todas as comunidades que São Paulo visitou e enviou as suas cartas pastorais, a única que não perdeu território nem mesmo para o islamismo até os dias de hoje foi a Igreja de Roma. Romanos capítulo 11, versículos do 13 ao 20. Declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de, eventualmente, excitar a emulação os homens da minha raça e salvar alguns deles. Porque se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebe seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos. Pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás talvez, os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertada. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados,
ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Aqui, São Paulo explica que o reino que foi retirado de Jerusalém foi dado aos romanos. Vamos lembrar que a carta enviada por São Paulo aos romanos é uma carta pastoral e não uma carta universal. Portanto, esta carta tem um destinatário próprio, onde São Paulo fala exclusivamente à Igreja de Roma. São Paulo, nesse texto, também tenta provocar ciúmes nos judeus, para assim tentar salvar alguns deles, pois a grande massa dos judeus não se converteu e foram retirados do reino. Logo, a oliveira selvagem, no caso os romanos, que foi enxertada em seu lugar, recebe agora toda a seiva da raiz, ou seja, do próprio Jesus Cristo. Por fim, o povo ao qual herdou o reino que Jesus mesmo retirou dos judeus foi os cristãos. E a cidade que recebe agora a herança de ser a sede religiosa do reino de Deus na nova e eterna aliança, no lugar de Jerusalém, é Roma. E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe o like, deixe também o seu comentário. Compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Amém.